99% de nós, nos grupos de estudos que tem no mundo espiritual, e principalmente quando vai assistir sessões do telão, ou seja, recordar vidas passadas e recordar para que reencarnou na última encarnação, qual foi sua programação pré-reencarnatória, 99% de nós se sente frustrado, arrependido e envergonhado. Não pelo que fez, algumas vezes, pelo que deixou de fazer. Então, assim, por exemplo, assim, o senhor falou e a senhora falou, mas eu não ouvi algo concreto. Eu ouvi algo assim, bonito, teórico. Preciso dizer assim, que esse caminho é o caminho mais longo. Ele leva no mesmo lugar, mas é o caminho mais longo. Agora, se a gente puder recordar 12, 15 encarnações passadas, um trabalho totalmente sob o comando dos nossos mentores espirituais, que nos conhecem há muito tempo, que ajudaram a programar a nossa encarnação, que sabe exatamente por que nós co-criamos aquele tipo de infância, que sabe exatamente o que nós íamos fazer aqui, que sabe como é que era a nossa personalidade nesses últimos milhares de anos, que sabe o que nós íamos repetindo de enganos, de falhas, e estão prontos para nos ajudar. Ou seja, se a gente puder assistir às sessões de telão aqui na Terra, eu posso garantir para vocês, e isso é psicoterapia reencarnacionista, facilita muitíssimo a gente saber, bom, qual é a minha missão, o que eu estou fazendo aqui, para o que eu reencarnei, por que eu pedi essa infância, e entenda-se pedir como precisei. E quando se fala assim, mas é o pai que você pediu, é a mãe que você pediu, as pessoas de lá dizem assim, então eu devo ter jogado pedra na cruz. Muita gente jogou pedra na cruz mesmo, né? Mas não é isso. Pedir quer dizer precisou, quer dizer necessitou. Então, uma grande possibilidade, muitos de vocês sentem mágoa em relação à sua infância, sentimento de rejeição, inconformidade, raiva, ou sentiram mais quando estava na infância e mais ainda quando eram adolescentes e agora já está mudando, mas possivelmente assim, muitos sentimentos continuam, né? E aí eu fico pensando assim, como é que a gente pode se magoar, como é que a gente pode se irritar, como é que a gente pode ficar descontente, desconforme com uma infância que nós criamos, segundo as leis divinas. E quais são as leis divinas? É a lei da necessidade, da finalidade, e a lei do retorno, e a lei do merecimento. Ou seja, nós criamos, co-criamos, nós e o universo, Deus, a nossa infância. Só que quando chegamos à Terra, nós esquecemos. Quando nós esquecemos, nós começamos geralmente a nos magoar, a nos sentir rejeitados, a sentir-se incomodados, se irritar, sentir raiva, ou isso ou aquilo, com a infância que nós co-criamos. E os fatos da vida, o que são? Todos feitos por nós. Todo mundo conhece a lei da atração, todo mundo conhece a lei da similaridade, todo mundo conhece. Ou seja, a nossa encarnação tem uma característica principal. Desde o primeiro dia que chegamos na Terra até o último dia, tudo é co-criado pela gente. E tudo é em nosso benefício. Só que mesmo nós, reencarnacionistas, a gente esquece disso. Porque muitas pessoas são reencarnacionistas, muitas. E está cada vez crescendo mais esse número, o que particularmente eu acho ótimo. Até conversando com o Frederico ali, a reencarnação tem o potencial de um dia terminar com a desigualdade social no planeta, com o racismo, com as guerras. A reencarnação era uma noção religiosa. Agora, com a psicoterapia reencarnacionista, ela se torna uma noção psicoterapêutica. Mas eu sinto que a reencarnação tem um potencial muito maior, que é uma capacidade de mudar a sociedade. Basta nós começarmos a
a agir realmente como reencarnacionista. Então, o primeiro degrau é acreditar em reencarnação. O segundo degrau é colocar a reencarnação na nossa vida. Por exemplo, com grande possibilidade, muitos de vocês têm uma tendência de magoar-se. Tem, né? Eu preciso informar que magoar-se e acreditar em reencarnação é que nem a água e o azeite. Não combina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O reencarnacionista, ele não pode se magoar. Porque tudo é criado por nós. Alguns de vocês possivelmente têm mágoa do pai. Ou mágoa da mãe. Não tem? Não precisa nem levantar o braço. Mas possivelmente tem. Agora eu fico pensando assim, se eu pedir para algum de vocês se poderia me contar a sua história de vida a partir de 1 ano antes da sua fecundação, alguém poderia me contar? Por exemplo, assim, que idade tu tens? Não, que idade tu tens? Que idade tu tens? A idade desse planeta é 59. Sim, mas que idade tu tens? Vou deixar por 400 mil netos. Tá bom. Mais ou menos? E 59. Tá? Uma grande possibilidade, faz 59 anos que tu te considera mais os 59, claro, antes 58, 57, 56, claro, né? Essas décadas, do que os 400 mil anos. Não é verdade? Como é que é o nome da sua casca? Elizabeth, com que frequência a Elizabeth comanda o teu pensamento? O dia todo? Quase todo? Meia vez? Está melhor que muita gente. Está melhor que muita gente. E com que frequência tu consegue comandar a Elizabeth? E colocar ela no lugar dela, que é o nome da casca. Esse é o Maia. É mais difícil. Mais difícil. Tu tem pai? Não, Tu já teve pai alguma vez? Tu? Ou Elizabeth? Nessa encarnação, sim. A Elizabeth? Sim. Tu nunca teve pai. E tu é o pai. Tu é o próprio pai, tu é a luz. Então tu nunca teve pai. Mas durante muito tempo tu achou que tinha pai, né? E aí quando eu te pergunto, tu tem pai? Ah, ele já desencarnou. Mas se eu disser assim, eu não estou falando com Elizabeth, estou falando contigo. Começa a ficar diferente? E tu tem mãe? Sim. Tu? Elizabeth. Elizabeth? Tu nunca teve mãe. Tu tem filhos? Tu? Ou Elizabeth? Elizabeth. Tu é mulher? Como Elizabeth sempre. Tu é brasileira? Também. Elizabeth? Sim. Tu é branca? Sim. E agora sim. Tu vai morrer um dia? Com certeza. Tu? Não. Elizabeth. Pessoal, eu estou falando de psicoterapia reencarnacionista, embora não pareça, eu estou falando de psicoterapia reencarnacionista. Porque a psicoterapia reencarnacionista é assim, ela é muito. Eu não vou poder hoje, em 1h30, falar, sinceramente, nem 1% do que é a psicoterapia reencarnacionista. E praticar as regressões comandadas pelos mentores, e então, hoje então, não acontecerá. Mas o que eu quero dizer é assim, nós estamos falando de psicoterapia reencarnacionista. A psicoterapia reencarnacionista, ela é a verdadeira psicologia. Porque a psicologia, eu não estou criticando os psicólogos, mas a psicologia, ela usurpou um nome que ela não poderia ter usurpado. Porque psique é igual a alma.
Ideologia é igual a estudo. Então, psicologia é o estudo da alma. A nossa psicologia não estuda a alma. A psicologia estuda as personas, os egos e os conflitos, e as mágoas, e as raivas, e as dores, os dramas entre as personas. Por exemplo, se uma pessoa vem conversar com a gente e ela começa a nos contar de uma mágoa, de uma raiva em relação ao seu pai, dali a pouquinho o que eu vou querer é que essa pessoa entenda que ela nunca teve pai. Que isso é apenas um rótulo. A psicoterapia reencarnacionista é a terapia da libertação, é a terapia da libertação do comando do ego, do comando da persona, é a terapia de passar o comando para o nosso eu superior, é a terapia de nos enxergarmos quem realmente somos, que nós somos a própria divindade, é a terapia que nos ajuda a entender o que são a ilusão dos rótulos, das cascas, que é o Maya dos orientais, que é, por exemplo, assim, vocês olharem para mim e acharem que eu sou homem. Aí eu pergunto, eu sou homem? Eu sou homem? Não, o alto. Mas tu está falando comigo ou com o Mauro? Ou o Mauro matéria, não foi, né? Então o Mauro é o homem. É, o espírito não tem sexo. E eu sou brasileiro? Nessa matéria, eu digo que sim, né? Mas na vida anterior eu era russo. Eu era russo? É, mas aí é outra relação. E na outra eu era mendigo. E eu era mendigo? E numa outra lá eu era negro. E eu era negro? Você estava. E como é que fica o racismo? E como é que fica as guerras? E como é que fica as diferenças? E como é que fica um judeu não gostar de um árabe? Se ele reencarnar árabe, ele não vai gostar de judeu. Se o Bush reencarnar iraquiano, ele vai bombardear os Estados Unidos. E como é que ele pode ser o Ayatollah Bush? Não vai ter esse nome, né? Mas poderia ter, né? E vai bombardear os Estados Unidos. E como é que fica o branco que não gosta do negro? Se ele reencarnar negro, ele não vai gostar de branco. Isso tudo é a reencarnação do futuro. Mas, por enquanto, a reencarnação se transformou, graças à psicoterapia reencarnacionista, numa noção psicoterápica. Então, quem for fazer o curso, eu já vou adiantando, se prepare para o desmanche. Porque se não desmanchar, não se encontra. Tem que se desmanchar. Tem que se libertar dos rótulos, tem que fazer uma releitura da sua infância sob a ótica reencarnacionista. Depois de 3, 4, 5, 6 meses de curso ou do tratamento no consultório, quando a gente pede para um aluno, para uma pessoa, que a gente não chama de paciente, não chama de cliente, porque não são nossos pacientes, tem nossos clientes, eles são pacientes dos mentores, do mundo espiritual, nós somos apenas intermediários entre os mentores e as pessoas. Quando a gente pede para uma pessoa contar novamente a sua infância, ela nos conta a mesma infância, mas de uma outra maneira. Em vez de dizer assim, como falou na primeira consulta, eu tenho raiva do meu pai, porque ele gostava e gosta mais do meu irmão do que de mim, como aconteceu com uma moça que eu tratei, que veio consultar comigo por várias tentativas de suicídio, uma série de coisas. Ela tinha uma raiva, uma mágoa enorme do seu pai, porque o pai gostava mais, priorizava mais, valorizava mais o seu irmão mais velho e menosprezava, desprezava ela porque ela era mulher. Já tinha feito inúmeros tratamentos com psicoterapeutas, com psicólogos, com psiquiatras, tomado medicamento e etc. E uma depressão, e uma raiva, uma mágoa. Tinha uma raiva do pai, tinha uma raiva do irmão. Tentava o suicídio várias vezes porque o pai priorizava seu irmão mais velho. Só que pela primeira vez ela estava contando essa história para um psicoterapeuta reencarnacionista. Enquanto ela contava a história para mim, o que eu estava pensando? Por que essa pessoa
3, 4, 5 anos antes de reencarnar, tinha milhões de pais aqui na Terra. Por que ela escolheu esse pai? E o seu irmão, seu futuro irmão, que era um espírito, estava lá no mundo espiritual também. Por que ele veio primeiro e veio homem, e ela veio em segundo lugar e veio como mulher, sabendo que seu pai era, como se chama, ela fala no sul, muito machista, e ia priorizar o seu irmão, ia gostar mais do seu irmão, ia lhe menosprezar, ia lhe desprezar, ia lhe tratar mal? Por que ela pediu para passar por isso? É assim que o psicoterapeuta reencarnacionista escuta uma história. Mas ela não sabia que eu estava pensando nisso. Ela estava me contando a sua infância da mesma maneira que ela contou para vários terapeutas, e todos, de alguma maneira, acreditaram na versão da sua infância. Porque uma coisa é a infância, a outra coisa é a versão que a gente dá para a nossa infância, que é a visão que a gente tem da nossa infância, que é a interpretação que nós damos para a nossa infância. Então, vocês já podem ir pensando na sua própria infância. A nossa infância é a nossa infância. A questão é, quem é que leu a nossa infância? Quem é que interpretou a nossa infância? Foi a nossa criança interior. O que é a nossa criança interior? É o nosso ego. Agora já temos 40, 50 ou 60 anos de idade. As pessoas chegam no consultório e contam a sua infância da mesma maneira como elas entenderam a sua infância há décadas atrás. E aí é mágoa, e aí é raiva, e aí é alcoolismo, e aí é drogadição, e aí é suicídio, e aí é homicídio, e aí é uma série de coisas baseadas num raciocínio feito há décadas atrás, na infância que elas pediram, e perante o pai, ou a mãe, ou a família, ou seja o que for, que elas pediram. Entenderam?